Olá, gostaria de iniciar esse nosso segundo vídeo agradecendo as mensagens de apoio que algumas pessoas enviaram para a gente por essa iniciativa e lembrando, né, que é importante é a gente ampliar a divulgação desse vídeo, porque quanto mais a gente repassa aos amigos, mais a gente amplia, né, o debate de um assunto tão importante quanto este. Vamos conversar sobre desigualdade, a desigualdade social, econômica existente em nosso país. O Brasil é um país dos países mais desiguais do mundo. Para a gente ter uma noção, 1% da população brasileira, esses dados da Fundação Getúlio Vargas, 1% dos mais ricos no Brasil detém 28,3% de toda a riqueza, de toda a renda nacional. Enquanto isso, 50% dos mais pobres detêm apenas 3,9%. Ou seja, 50% dos mais pobres detêm menos renda, metade da renda dos 1% mais ricos. Se a gente aumentar essa quantidade de ricos e a gente for analisar os 10% mais ricos, nós vamos chegar à conclusão de que eles detêm 55,5% da renda nacional, dados da Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, 90% do restante da população vai ficar com 44,5% da renda, o que é uma discrepância, né? Então, comparado a outros países, o Brasil consegue estar entre os primeiros dos países mais desiguais do mundo, ganhando inclusive para países mais pobres, como países africanos, né, que têm uma distribuição de renda melhor do que a do Brasil. E por que se dá isso? Por que existe tanta gente pobre no país e tão poucos ricos que detêm tanta riqueza? Será porque essas pessoas são mais competentes? Né? Será que essas pessoas se prepararam melhor? Né? Ou é uma construção histórica? A desigualdade ela é uma característica de qualquer país capitalista. O sistema capitalista é um sistema desigual. É um sistema que não prioriza as pessoas, ela prioriza o capital. O nome já diz, capitalismo, ela prioriza o capital. Ou seja, ela vai fazer tudo para que o seu capital cresça e que fique na mão de uns poucos. Vamos colocar isso de uma forma mais simples. Eu tenho uma fábrica, essa fábrica tem 100 funcionários, com a produção que eu tenho, eu já consigo acumular um bom capital na minha mão, né, na mão da empresa. Porque eu pago o salário dos funcionários, que é um salário abaixo do que eles realmente mereceriam, para eu poder produzir capital, eu preciso explorar o trabalho, porque é o trabalho que produz riqueza. Então, através do trabalho, a gente vai produzir os carros, a gente vai produzir os smartphones, a gente vai produzir os alimentos. Então, é através do trabalho que se produz riqueza. Porém, essa riqueza fica na mão do dono da empresa, ela não é distribuída igualmente para quem produziu essa riqueza, que são os trabalhadores. Então, o sistema capitalista, por si só, ele já é um sistema de exploração, de produção de desigualdade. E vamos supor o seguinte, uma fábrica, se você é operário, você já deve ter passado por isso, o dono da fábrica, ele comprou um equipamento, uma máquina, que produz o que 20 trabalhadores produziriam. O que vai acontecer? Vai acontecer que o empresário vai botar 20 pessoas para fora, porque ele não precisa daquelas 20 pessoas para produzir mais. Porque a máquina vai produzir aquilo e os trabalhadores produzirem. Mas a máquina não funciona só. Ele vai precisar de uma pessoa, pelo menos, para fazer ela funcionar. E essa pessoa que vai fazer ela funcionar não vai ter reajuste no seu salário, ou se tiver, vai ser um reajuste mínimo. Por quê? Porque para o patrão, ele quer maximizar o lucro dele, ele quer aumentar o lucro dele. E aumenta o lucro dele comprando a máquina, botando os empregados para fora e explorando o trabalho de uma única pessoa que vai produzir o que 20 funcionários produziam antes. Mas essa pessoa vai estar super explorada. Por quê? Porque ela produz 20 vezes o que produzia antes, mas não vai receber aumento no salário, né, por essa produção. Então, é assim que funciona o sistema capitalista. Né? Os capitalistas, eles querem aumentar a produtividade, querem aumentar a produção, mas não querem distribuir a riqueza produzida, né, por esse aumento de produção. Então, esse é um aspecto, né, um aspecto do sistema. O sistema produz desigualdade. Mas por que o Brasil é mais desigual do que os outros países? Aí a gente vai ter que buscar na história do país, né, na colonização brasileira, na produção de riqueza que se fez durante a colônia aqui no Brasil. Né? Como é que era a produção de riqueza? Rapidamente falando. Né? Era baseado em quê? Era baseado na grande propriedade de terra, porque era para plantação de cana, né? Produção de açúcar, para vender para quem? Vender para Portugal. Vender não, né? Entregar a Portugal. Na verdade, nós éramos uma colônia de Portugal.
E todo o açúcar produzido aqui ia para Portugal e Portugal vendia para o resto da Europa. Então o Brasil ele tinha uma economia que era exportadora, as riquezas não ficavam no Brasil, não eram para investir no Brasil, né? Eram toda a riqueza era absorvida pelo rei de Portugal, por Portugal, né? E, é claro, que pela oligarquia local, aquela que veio de Portugal para explorar as terras brasileiras. Então ela era baseada numa economia de exportação, era baseada no latifúndio, em grandes propriedades de terra, e na mão de obra escrava, né? Então a exploração do trabalho, porque, né, não era nem capitalista, era escravo, era baseada na grande propriedade de terra e na economia de exportação. O Brasil até hoje, na sua agricultura, é baseado nisso, né? Nós temos a nossa agricultura de exportação, de soja, de café, né? E a gente exporta baseado em quê? Nas grandes propriedades de terra, nos latifúndios, né? Economia de exportação, produção para exportação, não é para o mercado interno, né? E hoje só não temos a mão de obra escrava, ou seja, temos a mão de obra assalariada e o salário são baixos salários, né? E ainda temos, infelizmente ainda em alguns locais, trabalho escravo. Bom, podemos então dizer que a desigualdade no Brasil ela está sustentada em três pilares. O primeiro, a concentração de terra. Você não pode ter um país igualitário quando as terras estão concentradas na mão de poucas pessoas. E concentrar terra significa concentrar riqueza. O segundo pilar está relacionado à dívida pública, né? Então, boa parte dos impostos pagos pelos trabalhadores, né, ele é desviado para a classe dominante através da dívida pública. Hoje, mais da metade do orçamento público ele é destinado a pagamento de juros e amortizações da dívida pública, enquanto pouco menos da metade é utilizado realmente para gastos em educação, em saúde, em transporte, etc. Então, essa sangria do dinheiro público é um fator de concentração de renda. Concentrar mais da metade dos impostos pagos pelos brasileiros, né, para quem já possui uma grande riqueza, que são os bancos. E a outra questão é a questão tributária, né? Quem paga imposto no Brasil, quem paga mais imposto no Brasil é o pobre, é o trabalhador, não é o rico. O rico não paga imposto. Então, fazer uma reforma tributária para que haja mais justiça social é fundamental para que a gente distribua a renda também. Porém, para discutir essas questões, a gente requer mais tempo. E vamos dedicar um vídeo para cada questão dessa, para que a gente possa destrinchar melhor, né, o porquê da importância da reforma agrária, da reforma urbana, o porquê da importância de discutir a dívida pública, o que fazer com essa dívida, como transferir esse gasto da renda, né, que é destinada ao pagamento de juros e amortizações, para investir no social, para investir no emprego, para investir na melhoria da educação, da saúde. Como a gente pode elaborar uma proposta, isso tudo a gente está falando, né, é dentro do sistema capitalista. Ninguém aqui, até agora, falou em socialismo, falou em mudar o sistema, né? Então a gente quer criar algumas condições, né, de melhoria de vida das pessoas dentro do próprio sistema capitalista. Embora esse ainda seja, não vá na raiz do problema do sistema. Mas é importante que a gente faça esse debate. Bom, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que mande para os amigos, mande para os grupos que participam. É importante, né, que nesse momento a gente possa discutir, né, um pouco da situação do país, de como a gente pode sair dessa situação, né? A saída do período de quarentena ou de isolamento social, ele não pode ser, né, de forma alienante, porque nós vamos passar por um momento muito sério, né? Estamos passando e a situação econômica do país vai piorar. Precisamos de uma proposta, de um programa à esquerda desse governo, né? Porque se depender deles, eles vão cortar mais ainda os investimentos em saúde, vão cortar investimentos em educação e vão dizer que isso é para que a gente saia da crise, como eles vêm dizendo isso desde que deram o golpe, né, na presidenta Dilma Rousseff. Bom, vou ficando por aqui, né, lembrando sempre que lutamos, né, por um mundo onde
onde sejamos socialmente iguais, né? Humanamente diferentes e totalmente livres. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo, é por isso que nós lutamos e vivemos. Até mais.